Glória somente a Deus. Reconhecemos que toda a salvação e todo mérito pertencem somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Romanos 11:36. Vamos ler todos ainda a uma só voz, Efésios, no capítulo 2, versículos de 4 a 9. Lemos todos juntos? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Amém. Somos salvos então pelas boas obras que praticamos, não é isso? Não? Somos salvos porque somos bonzinhos, bonitinhos, cheirosinhos, é isso? Não, meus irmãos, somos salvos pela graça. E esta graça nos alcançou. E nós estamos celebrando então a graça de Jesus nesta noite. E nós dizemos agora que a glória somente pertence ao Senhor. Pela salvação que é de graça. E nós te louvamos, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou seu Filho para nos libertar e verdadeiramente, ó Deus, estamos livres. Podemos celebrar o teu nome com alegria e que esta alegria não fique apenas aqui neste local, neste lugar, mas que nós possamos, ao sair aqui deste templo, espalhar, ó Deus, através do nosso testemunho, do semblante, ó Deus, do nosso rosto, a alegria da salvação que é de graça e que mais ela só vem de Cristo Jesus. Aqueles que não te conhecem, que este encontro possa ser promovido hoje, mas que acima de tudo o seu nome seja glorificado através dos atos deste culto. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pela graça somos salvos. Vamos lá? É o anterior. Vamos lá? Pela graça somos salvos, expressamos a gratidão em nossos corações e confiamos na provisão daquele que tudo dirige. Pois não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus. É o poder de Deus. Esse é o nosso momento de gratidão, de intercessão. Você então que tem algo para agradecer, eu convido você a estar aqui ao meu lado esquerdo e você para pedir para que a igreja interceda por você aqui ao meu lado direito. E você que veio preparado com o seu dízimo e com a sua oferta, você grande Martinho Lutero, e Lutero, após ele ter pregado aquelas 95 teses na porta daquele castelo, ele compõe então esta canção, a boa poesia, ele faz essa poesia. Nós podemos cantar nessa noite, 508 anos depois. Vamos cantar apenas 2 estrofes. Ao final do culto, nós cantamos as estrofes 3 e 4. Castelo forte é nosso Deus.
1, e nós vamos ler os versículos 13 a 17. Romanos 1, 13 a 17. Eu quero falar sobre o Evangelho e a salvação. Estou olhando para os irmãos, olho os irmãos. Os olhos dizem assim: pastor, peça para a gente ficar de pé. Aquecendo ao pedido do olhar dos irmãos, eu os convido a ficarem de pé para a leitura, os que puderem. Aqui na igreja, sempre os que puderem, tá? Romanos 1, de 13 até o 17, eu leio na Nova Almeida Atualizada, versão Nova Almeida Atualizada. Antes de ler, duas coisas. O pastor Mauro, no início do culto, retificou nossa votação, se vamos permanecer com o culto às 18 horas, aos 19, será feita no primeiro domingo de dezembro pela manhã. Lembrando também que no sábado que vem, no mês da música, nós vamos ter uma live, oportunidade de você cantar hinos e cânticos antigos que você sente saudade. Então venha às 16 horas, tá bom? Dito isso, agora por favor, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor, deixe sua Bíblia aberta. O Evangelho e a salvação. Roma, a capital do Império Romano, era símbolo do orgulho e do poder. Todo mundo esperava um dia visitar Roma, e essa visita era pelo menos uma vez na vida, a fim de admirá-la. Só que quando o apóstolo Paulo diz que também almejava visitar a capital do Império Romano, e eu tenho aí, por favor, isso. Só que quando o apóstolo Paulo diz que também almejava visitar a capital do Império, ele almejava visitá-la não como turista, mas como evangelista. Olha o que ele diz no início da carta aos Romanos, versículo 13: quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Paulo pensava que tinha algo muito importante a dizer e que Roma precisava ouvir. De onde vinha tanta presunção? De onde vinha tanta vaidade? De onde vinha tanta pretensão do apóstolo a pensar que teria algo importante a declarar na capital do Império? A tradição diz que Paulo era um carinha bem feio. Entrou 5 vezes para se tornar feio. Entrou na fila 5 vezes. Ele era corcunda, de pernas tortas, careca, nariz de gancho, vista fraca e o pior: Paulo não era um grande orador. Se você fosse ouvir Paulo falando, você ia dormir no meio da fala dele, porque ele não era um orador eloquente. Quando ele começava a falar, as pessoas logo ficavam cansadas e tinham uma tendência de dormir. Se
tinha desconfiômetro, irmãos? Será que ele não tinha isso? Se ele pretendia visitar Roma, não seria prudente ficar de bico calado para não ser ridicularizado nem expulso da cidade? Mas ele apresenta 3 razões para ir pregar lá em Roma. 3 razões. A primeira razão que ele apresenta é: tenho uma dívida para com todos os homens, versículos 14 e 15, olhe para a sua Bíblia. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele disse que quer anunciar o Evangelho a Roma, porque tem uma dívida com todos os homens. Você sabe o que é ter uma dívida com alguém? Eu, por exemplo, eu tenho uma dívida de amor e gratidão muito profunda com essa igreja aqui. Eu tenho uma dívida com a primeira igreja batista de Teresópolis. E eu sinto que de modo algum eu vou poder saudá-la. Logo que cheguei aqui nessa igreja, pouco mais de 1 ano que eu estava aqui, eu estava pregando no templo antigo e sofri um AVC pregando. De repente, todo mundo parecia que estava num navio de cruzeiro. E o meu cérebro me deu um recado que eu não dependesse mais do meu lado esquerdo, porque eu ia cair se dependesse. Então, preguei o resto da mensagem me pendurando aqui na perna direita. Dizem que não falei bobagem. E no final da mensagem, eu chamei um pastor para orar, e ele veio orar, mas nós cantamos um hino que me pareceu um hino eterno. Eu estava cantando uma eternidade, porque eu queria que aquele hino acabasse para ver o que eu ia fazer. E aquele pastor veio orar e me colocaram para sentar atrás. Eu não sei como fizeram isso. Um irmão trouxe um copo de plástico e ele caiu porque ele colocou na mão esquerda, não tinha força das mãos. Eu estava sofrendo um AVC que pensaram ser um AVC isquêmico, e era um AVC hemorrágico, e no tronco central do cérebro, a zona da vida. E eu fui levado para o hospital e cheguei lá sem andar. E fiquei internado lá 2 dias tomando remédio para AVC isquêmico, e o meu AVC era outro. E todo mundo pensou que eu ia embora. Mas essa igreja fez um trabalho extraordinário. Em nenhum momento deixaram Jane conversar com os médicos sozinho. Meus filhos eram adolescentes. Todos os adolescentes dessa igreja se uniram aos meus filhos. Nós tivemos um apoio, um suporte dessa igreja. Eu estava chegando para a igreja e a gente não sabia o que ia ser de mim, se eu ia conseguir continuar falando, porque AVC hemorrágico no tronco central é morte ou coma profunda. E eu estava lúcido e descobriram que era pouquíssimo caso assim, e o neurologista mais conhecido da cidade se interessou pelo meu caso, apresentou num congresso e me pediu para eu ir ao neurocirurgião. Eu fui ao neurocirurgião, ele olhou minha tomografia, olhou minha ressonância e falou: já vi quadros parecidos com seus, todos mortos, só tem você para contar essa história, vai ser monge. Eu falei: doutor, pegou no pé, porque eu não posso ser monge, eu sou pastor batista, pastor evangélico. Mas por que o senhor está dizendo isso? O senhor é o único que está vivo aí para contar essa história. E vai celebrar a vida. E eu perguntei a ele: se todo mundo que tem isso morre ou fica com coma profunda, por que eu estava lúcido? E você sabe, eu sou pai de médico, filho de médico, cunhado de médico, sogro de médica.
família de médico na minha volta. E deu aquela resposta médica bem fechada, hermética, aquele linguajar médico. Ele foi me explicando, entendi 20%. Depois que ele explicou aquilo tudo, eu disse assim: doutor, se eu tivesse 6 anos e o senhor tivesse que explicar isso para mim com 6 anos de idade, como é que o senhor me explicaria e eu tivesse que entender? Ele falou alguma coisa e disse assim: por alguma coisa que a gente pode pensar é que o seu cérebro fez uma autocirurgia. E eu olhei para ele e falei: se o meu cérebro fez uma autocirurgia, eu e o senhor sabemos quem foi o médico. Mas a igreja me deu um apoio. Depois me colocou 2 meses de licença-prêmio. Depois que eu estava 2 meses, queria que eu tirasse férias. Eu comecei a pedir à igreja: por favor, deixa eu voltar, deixa eu pregar. E aí me deixaram pregar de manhã, domingo, de noite, outro de manhã, e me acompanhando. Mas eu nunca esqueço o carinho. Eu tenho uma dívida de profunda gratidão com essa igreja. Irmãos, deixa eu ir adiante. Paulo diz: eu também tenho uma dívida. Existem maneiras de uma pessoa contrair uma dívida. Primeiro é pegando um dinheiro ou algo emprestado com alguém, você fica com dívida. Em segundo lugar, vamos supor que um amigo seu lhe deu R$500 para você entregar ao Roberto. Enquanto você não passar aqueles R$500 para o Roberto, você está com dívida com esse amigo, até que você cumpra aquilo que ele pediu. É dessa última maneira que o apóstolo Paulo se sente endividado. Ele não emprestou nada dos romanos que tenha que devolver, mas Jesus lhe confiou o evangelho para que fosse entregue a eles, passado para eles. Foi Jesus quem fez de Paulo um devedor ao lhe confiar o evangelho. Agora Paulo tinha uma dívida com todos os homens. Versículo 14, ele diz assim, olha o que ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. É isso que ele diz. E movido por esse senso de dívida, Paulo disse no versículo 15: estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Essa era a primeira motivação do apóstolo Paulo para pregar o evangelho. Ele estava ansioso para chegar a Roma, e porque ele estava endividado. Como eu disse, em qualquer parte do mundo, deixar de pagar uma dívida é considerado algo vergonhoso. E nós, queridos irmãos, e você também foi alcançado pelo evangelho de Cristo, e deveria estar tão ansioso para pagar essa dívida quanto o apóstolo Paulo estava para pagar a sua. Nós, como Paulo, somos devedores para com o mundo. Se o evangelho chegou até nós, nós não temos o direito de guardá-lo para nós. É que a boa notícia de Deus nos foi dada para que ela seja repartida com todos os homens. É nossa obrigação que o evangelho seja conhecido por todos. Você se sente devedor? Você se sente com dívida? Eu gosto de contar, e de vez em quando faço isso. No primeiro ministério, eu tive um diácono muito grandão, ele era 4x3, mas tinha um coração 5x8. E ele dizia para mim assim: pastor, eu tenho uma vizinha que é a minha segunda mãe. Ela ajudou a minha mãe a me criar. E eu tenho uma dívida de gratidão com essa mulher. Eu a trato como uma mãe mesmo. E ela está muito doente no hospital municipal. Eu já falei de Cristo umas 4 vezes para essa mulher. E ela não aceita o evangelho. Só não pode ir lá falar do evangelho para ela? Posso. 3 horas da tarde lá.
orei, pedi a Deus sabedoria, objetividade, clareza para falar do Evangelho para ela no máximo de 5 minutos. E aí cheguei lá e falei do Evangelho da maneira mais sábia que eu sabia falar. E ela falou assim: pastor, vou lhe dizer uma coisa, quando eu sair daqui, eu vou à sua igreja. Eu falei: olha, eu vou ficar muito contente se a senhora indo à minha igreja, mas eu não falei nada disso. O que eu falei para a senhora é que a senhora entregar a sua vida a Jesus. Ela tinha 86 anos, estava muito mal lá no hospital. Não, pastor, eu vou à sua igreja. E você sabe que ela cumpriu o prometido, morreu aquela noite e pediram que o corpo dela fosse para o salão social da nossa igreja e nós a colocamos lá. Eu nunca vi uma família em maior desespero. As filhas de meia idade, gritavam uma dizendo para a outra: nunca mais veremos nossa mãezinha, nunca mais veremos nossa mãezinha. Mas o irmão Edmundo, ele se sentia com uma dívida de gratidão por aquela mulher e não queria que ela partisse sem o Senhor. Irmãos, como aquele diácono trabalhou para que aquela senhora conhecesse Jesus. E você, o que você tem feito para saldar a sua dívida? Você tem feito alguma coisa? Existem pessoas queridas à sua volta que ainda não são de Jesus e que vão morrer sem salvação se você não quitar essa dívida. O Evangelho chegou até você e agora você tem que passar esse Evangelho. Segundo lugar, a segunda razão para Paulo querer ir a Roma é que o Evangelho é o poder de Deus. Olha o versículo: poder de Deus para a salvação, versículo 16, olha o versículo 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem é Paulo para querer ir a Roma, capital do império, pensando que tinha uma mensagem importante para deixá-la lá, pensando que tinha uma coisa profunda que deveria ser anunciada ali? Seria o Evangelho algo tão importante assim que o Império Romano, com todo o seu poderio militar, com toda a sua ostentação, com toda a sua importância, deveria conhecer? Paulo não ia passar vergonha falando de um Deus que foi crucificado, um Jesus que nem tinha sido aceito pelo seu próprio povo, o povo judeu. Paulo era um homem culto, ele foi educado aos pés de um dos judeus mais eruditos e respeitados do seu tempo, Gamaliel. Paulo era um homem letrado, era profundo conhecedor da lei de Moisés, era fariseu, fanático pela lei de Moisés. Certa vez, como vocês vão se lembrar, ele chegou a Atenas, a capital da cultura do mundo naqueles dias, e ao pregar lá, ele fez citação dos filósofos que estavam na moda. Paulo era poliglota, dominava pelo menos 4 idiomas, numa época em que a maioria das pessoas era analfabeta. Mas Paulo não queria ir a Roma falar nada disso, não queria falar de filosofia, não queria discutir filosofia, não queria mostrar sua cultura, não queria impressionar os outros com a sua bela formação cultural e erudita. Não, ele queria ir a Roma para falar do Evangelho, para falar de Cristo, para falar da cruz. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. James Stewart falou uma coisa muito importante. Ele dizia assim: não há sentido algum em afirmar que não se tem vergonha de alguma coisa, a não ser que você tenha sido muito tentado a envergonhar-se dela. E Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho. Como ele deve ter, um homem culto daquele, como ele deve ter sido tentado, falar assim: puxa, eu podia ir lá em Roma e falar um pouco da minha cultura, as pessoas iam ficar impressionados com a minha cultura e depois eu introduziria o Evangelho. Mas ele falou: a coisa mais importante que eu tenho na vida,
A coisa mais rica que eu recebi na vida foi o Evangelho. Eu não posso e nem devo chegar lá em Roma falando outra coisa a não ser o Evangelho. Uma vez ele escreveu à igreja de Corinto, dizendo que foi enviado àquela cidade de Corinto em fraqueza, em temor e em tremor, porque ele sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns e escândalo para outros. Portanto, sempre que a mensagem do Evangelho é pregada com fidelidade, ela gera oposição, ela gera desprezo e não raro nos expõe ao ridículo. Como é que Paulo superou a tentação de se envergonhar do Evangelho? Lembrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que nós sabemos disso? Porque através do Evangelho, Deus perdoou os nossos pecados, nos fez filhos seus, nos deu o Espírito Santo, começou a transformar a nossa vida e nos tornou parte do seu povo, da nossa comunidade, da igreja. Então, como é que a gente pode se envergonhar do Evangelho? Eu, todas as vezes que passo pela garagem da prefeitura, que fica perto lá da minha casa, eu vou andando e de repente ouço uma voz: ô pastor Renato! Aí eu viro, e aí aquele porteiro diz assim: tudo bem, pastor Renato? E eu viro para ele e falo: e você? E ele diz: ah, pastor, graças a Deus, está tudo certo comigo, estou bem, minha família está bem. Quem foi esse porteiro? Foi um cracudo, foi um homem que estava morrendo através das drogas e da dependência química. Um dia ele veio aqui à nossa igreja e pediu socorro, e um grupo aqui da nossa igreja, não sei se pastor Mauro, foi pastor Mauro, levou a Cristolândia. Nós batistas brasileiros temos, no meio de cracolândias da vida, perto dessas cracolândias nós temos cristolândias, lugares em que anunciamos o Evangelho para cracudos. E ele foi para lá, e o treinamento lá foi Evangelho, Evangelho, Evangelho e Evangelho. E o Evangelho entrou na vida daquele homem, e o poder de Deus fez uma tremenda transformação na vida dele. Todas as vezes que eu olho para ele, e ele me fala alguma coisa, como eu dou graças a Deus pelo poder do Evangelho. Irmãos queridos, um dia esse homem viciado, família quebrada, totalmente dominado pelas drogas, conheceu Jesus Cristo, o Evangelho, o poder de Deus, e se libertou, irmãos. Além do mais, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Afinal, todos os que são salvos da mesma maneira, por meio da fé. Isso vale para judeus, para não judeus, vale para pobres, vale para ricos, vale para cultos, vale para incultos, vale para todos os homens. Quando eu estou na classe ali com os meus alunos, eu conto uma história. Uma vez eu fui com a minha igreja, era o meu primeiro ministério, e nós tínhamos que ir a Veranópolis, Serra Gaúcha, próximo a Caxias do Sul. Nós íamos fazer um culto lá numa propriedade da Alpargatas. O gerente geral da Alpargatas se converteu e me convidou para eu levar a minha igreja e nós pregarmos lá para muita gente lá. E aí eu pedi uma Kombi emprestada, naqueles dias eu não tinha juízo. Peguei uma Kombi emprestada, coloquei um conjunto musical da igreja lá e fomos para Veranópolis. Naqueles dias havia racionamento de combustível. 8 horas da noite fechava o posto, ele só abria segunda-feira às 6 horas da manhã. A grande maioria disso não sabe dessa história do Brasil. Pronto. Se você sabe, você já tem alguns dias de vida. Dito isso, vamos adiante. Aí eu estou indo para Veranópolis, nós estamos cantando no carro, eu estou indo,
E nada de chegar à serra, nada de chegar à serra. Eu estou andando e nós estamos cantando. Aí resolvo perguntar, sou homem. Aí vou perguntar e o senhor fala assim, coça a cabeça, Veranópolis. Meu senhor, há mais ou menos 1h30 atrás, o senhor teria que ter dobrado à direita. Eu olhei para o meu tanque de combustível, já estava lá embaixo. Irmãos, a estrada que eu estava indo não era uma estrada ruim. A estrada que eu estava indo não era uma estrada sequer emburacada. Era um asfalto muito bom, mas não era a estrada que me levava a Veranópolis. Talvez você esteja numa estrada que não é ruim, você não é uma pessoa depravada, você não é uma pessoa mal educada, você não é uma pessoa, mas não é a estrada que leva a Deus. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não está na estrada, no caminho que é Jesus, você não está na estrada que o leva a Deus. É isso que a Bíblia diz e o Evangelho ensina. Irmãos queridos, é isso. Lá, Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fui pastor numa igreja em Lisboa. Você sabe que as pessoas gostam de sentar no mesmo lugar na igreja, né? Um ou outro senta aqui, acolá e tal. Mas a grande maioria, né? A grande maioria gosta de sentar no mesmo lugar. Eu às vezes já sei se fulano está na igreja, eu chego aqui e olho, ali, parece que compraram o bilhete ali naquele, né? E lá naquela igreja, era membro da igreja, um dos homens mais ricos, ele estava na lista dos 400 homens mais ricos de Portugal. E ele gostava de sentar em determinado lugar. Mas nós tínhamos 2 irmãs na igreja, pobres de maré de si. As primas, nós as chamávamos de primas. E elas gostavam de sentar exatamente naquele mesmo banco. E nós, na igreja, muitas vezes olhávamos e estavam lá pessoas paupérrimas, como as primas. E ao lado delas, celebrando a ceia do Senhor, um dos homens mais ricos de Portugal. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. Só o Evangelho, o poder de Deus, é capaz de nivelar as pessoas. Ah, que coisa extraordinária, irmãos. O Evangelho é uma dívida a saldar, é também um poder a experimentar. Quando pela fé abrimos o nosso coração para o Evangelho, experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Terceira razão para Paulo querer ir a Roma. Ele diz, o Evangelho revela a justiça de Deus, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Terceira razão para ele querer ir a Roma, não a turismo, mas para pregar o Evangelho, é porque através do Evangelho se revela a justiça de Deus. A Bíblia apresenta Deus como juiz de toda a terra. Podemos dizer que Deus sempre fará justiça. Há um salmo que diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Haverá um dia em que Deus fará justiça total. Esse dia é chamado em porções da Bíblia, o dia da ira do Senhor ou o dia da redenção. Por que Paulo quer ir a Roma? Ele quer anunciar aos romanos a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus, que se revela na cruz de Jesus Cristo. Nós tínhamos uma dívida com Deus e não tínhamos como pagá-la. E Deus então enviou seu Filho e ela foi completamente paga por Jesus. E é por isso que o autor Paulo aos Colossenses diz assim, ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz.
Na cruz ele pagou as nossas dívidas com Deus. E Paulo quer ir a Roma para anunciar que esse sacrifício de Jesus em nosso lugar pagou a dívida que tínhamos. Foi ali um grande instrumento de perdão para os nossos pecados. Agora, leio uma passagem longa, eu vou ler para os irmãos. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Romanos 3, de 22 a 23. Se você quiser comparecer diante de Deus sendo considerado justo, a única maneira que você pode fazer isso é tomando a justiça de Deus, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador, que é um presente, uma dádiva, mediante a fé daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Mas pastor, o Senhor não disse para a gente que ia falar sobre a reforma protestante? Falei hoje de manhã. E o senhor está falando de Paulo? Por que o senhor está falando de Paulo? Bom, eu estou em Romanos 1. Porque a mensagem do Evangelho vai se revelando de fé em fé, de um crente que vai passando para outro. Alguém se converte, após ouvir o Evangelho, se rende a Jesus, e logo começa a dar testemunho, e a mensagem cai no coração de outra pessoa que experimenta Cristo e também se torna justificado por Deus, e a vida cristã começa com fé e termina com fé em Jesus Cristo. E que isso tem a ver com a reforma, pastor? Tem a ver com Lutero. Lutero nasceu na Saxônia, hoje chamada de Alemanha. Em 1483, seu pai queria que ele fosse advogado, então o enviou para estudar direito na Universidade de Erfurt. Mas numa viagem ele foi surpreendido por uma tempestade e, apavorado, fez uma promessa a Santana, padroeira dos mineiros. Se sobrevivesse, se tornaria monge. E ele cumpriu a promessa e ele ingressou no mosteiro agostiniano, e ali começou a sua intensa jornada espiritual e teológica. Mas ele era profundamente atormentado por uma questão, a questão da sua salvação e do perdão dos seus pecados. E ele se confessava constantemente, às vezes se confessava por horas, tentando encontrar paz no coração, paz com Deus. Mas mesmo assim ele sentia que, apesar da sua disciplina, das suas boas obras, ele não conseguia se sentir justo diante de Deus. Seus superiores perceberam a sua sinceridade, então em 1507 propuseram que ele fosse ordenado sacerdote. Pouco depois, em 1508, ele foi enviado para lecionar na recém-fundada Universidade de Wittenberg, onde ele começou a ensinar inicialmente filosofia moral e depois teologia. Por volta de 1513 e 1516, Lutero começou a ensinar e estudar intensamente 4 livros bíblicos: o livro de Salmos, o livro de Romanos, o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. 1 no Antigo Testamento, 3 no Novo Testamento. Nesse momento de estudo para ensinar,
ele se deparou com Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E ele leu isso. E essa descoberta mudou a vida de Lutero. Ele deixou de ter medo da punição de Deus. O Evangelho deixou de ser uma ameaça e se tornou uma boa notícia para ele. E em 1517, Lutero já era doutor em teologia, professor de Bíblia em Wittenberg. E ele estava preocupado com uma prática que estava ficando cada vez mais abusiva, a venda de indulgências pela igreja. A Igreja Católica estava precisando de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E a igreja então começou a dizer que a igreja tinha um tesouro espiritual, que as pessoas, os santos da igreja, fizeram muito mais do que eles precisavam para se salvar, porque naqueles dias já estava se pregando salvação por boas obras. Então eles diziam: olha, os santos da igreja fizeram muito mais do que eles precisavam, então sobrou um baú rico, sobrou isso, e a igreja pode administrar para você que está em dívida, não fez toda a bondade para ser salvo. Você faz o seguinte, para nós usarmos esses tesouros, você paga uma coisa, e nossa igreja pega esses tesouros dos santos e passa para você, e você passa do purgatório para o céu. Então, deixaram para a igreja administrar um tesouro de boas obras que a igreja poderia usar em benefício de pessoas que não tiveram uma vida tão boa assim e não conseguiam por isso entrar no céu, ficavam purgando os seus pecados no purgatório. Mas se você desse um dinheirinho, a igreja administradora daquele tesouro compraria o seu perdão. Johann Tetzel, arcebispo dali, ele costumava dizer uma frase que ficou muito famosa: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. E ao ouvir isso, Lutero ficou profundamente perturbado, pois via fiéis colocando a sua confiança em papéis, pondo a sua confiança em pagamentos e não na graça de Deus. E em resposta, ele escreveu suas 95 teses. O nome das 95 teses o nome dela é Disputação sobre o Poder e a Eficácia das Indulgências. Esse é o subtítulo das 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg essas 95 teses. Era a maneira comum de se provocar um debate acadêmico, porque ele queria que a igreja voltasse a pregar salvação pela graça mediante a fé. A igreja havia se afastado da Bíblia, da palavra, das Escrituras, e ele queria que houvesse uma volta à simplicidade do Evangelho. O justo viverá pela fé. Dizem que enquanto ele estava lendo e meditando em Romanos 1, um dia ele subiu a uma igreja, a igreja tinha uma escadaria enorme, então ele ajoelhado num degrau rezava o Pai Nosso, aí ia para o segundo degrau, rezava a Ave Maria, ia para o terceiro degrau, ele rezava de novo o Pai Nosso, e ele ia, quando ele estava lá no 40º, ele se lembrou: o justo viverá pela fé. E aí ele parou e falou: o que eu estou fazendo aqui? Se levantou e caminhou a escadaria toda sem mais rezas.
essa mensagem entrou no seu coração, o justo viverá pela fé. Essa passagem clareou o seu coração, fé na graça de Deus, no favor imerecido de Deus, que enviou Jesus, o seu Filho, para viver uma vida santa aqui e tomar a cruz e morrer voluntariamente por nós, oferecendo salvação dos pecados, da condenação eterna e de uma vida longe de Deus. É a primeira vez que esta mensagem chegou na Bíblia, não foi em Romanos 1, essa mensagem começou no Antigo Testamento com um profeta, que é um profeta que não profetizou nada, Abacuque. Abacuque é um profeta que não profetiza nada, ele está numa crise com Deus e ele começa o livro dele reclamando de Deus. Parece que Abacuque está no Rio de Janeiro, passou essa semana no Rio de Janeiro e ele começa dizendo assim: até quando, Senhor, eu vou gritar violência e o Senhor não faz nada? Aí ele diz: o nosso povo está muito violento e o Senhor parece que está aí apático. E Deus responde para Abacuque e diz para Abacuque assim: olha, você fica tranquilo, eu estou vendo, eu vou enviar os caldeus. Os caldeus são os babilônios do norte, eram cruéis, eram extremamente duros, e é interessante que Deus responde dizendo para ele ficar tranquilo, porque está enviando os caldeus, e eles vão destruir tudo, vão arrasar todo o povo de Deus, vão acabar com tudo. Olha o que ele diz: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte, assim os cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Aí a resposta que Deus dá a Abacuque, em vez de acalmá-lo, deixa-o perplexo. Ele fala assim: caramba, não posso entender, não posso concordar. O Deus que eu conheço na Bíblia é tão puro de olhos, é um Deus que não pode suportar o mal. Nós estamos maus, mas como é que Ele vai enviar uma nação pior do que a nossa, mais pecadora que a nossa, para nos punir? É uma questão de justiça. Por que tu toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Abacuque 1:3. Como é que o Senhor vai usar um povo pior, mais malvado, para punir um povo ruim, mas teu povo? Eu quero entender, por favor, me responda. É isso que Abacuque diz para Deus. E tem mais: eu vou me colocar numa torre de vigia, para ser o primeiro a receber a resposta, para primeiro saber a sua resposta. Então eu vou me levantar, vou lá para a torre de vigia, o Senhor vai me responder. E eu quero saber primeiro que todos, por que o Senhor está fazendo isso. E se eu não gostar dessa resposta, eu vou continuar discutindo. Aí a resposta de Deus é maravilhosa. Deus diz assim: olha, Abacuque, tá bom, eu vou lhe responder, mas eu vou pedir que você faça o seguinte: você vai fazer um painel bem grande, um outdoor, tá? Um outdoor com a resposta que eu vou lhe dar. É a primeira vez que aparece outdoor na Bíblia, tá? Olha o que diz: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Abacuque 2:2. E a resposta que ele quer que ele coloque nesse outdoor é: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Deixa eu ser honesto com vocês. Ele diz: olha, vai chegar o dia em que eu vou punir os caldeus. Vou usá-los para punir vocês, mas depois chegará a vez dos caldeus. E eu tenho 5 razões para punir os caldeus. Eles são idólatras, eles põem as pessoas para beber, eles são cruéis. E ele vai falando das 5 razões.
E ele, depois de dar as 5 razões e mandar ele colocar na tábua, o justo viverá por fé, por sua fé, ele diz assim: o Senhor está no seu santo lugar, cale-se toda a terra, inclusive Abacuque. Abacuque, que história é essa de você querer me dar conselho, Abacuque? Que história é essa de você querer me ensinar o que eu vou fazer? O justo viverá por fé, vai crer em mim, vai confiar em mim, vai confiar nos meus propósitos e nas minhas ações, irmãos. Deus diz isso. Foi essa mensagem que o apóstolo Paulo, anos depois, ensinou aos cristãos em Roma: o justo viverá pela fé. Lutero, então, estudando e ensinando Romanos, se depara com essa declaração: o justo viverá pela fé. Anos depois, Lutero em 1517, anos depois, em 1738, John Wesley andava por uma rua de Londres e ouviu num culto, ele andava e ouviu num culto a leitura do comentário de Lutero de Romanos 1. E ouviu: o justo viverá pela fé. Lutero até então era religioso, um homem de bem, mas ali ele se converte. E ele entende a doutrina da justificação pela fé. E aí, irmãos, essa mensagem que penetrou no coração de John Wesley. John Wesley foi um pregador maravilhoso. Ele é o pai do metodismo. Os metodistas descendem de John Wesley, irmãos. Os nossos irmãos metodistas se originaram da liderança dele, do seu irmão. Hoje, lamentavelmente, um grupo de neopentecostais está regressando ao passado, regredindo e oferecendo salvação, bênçãos de Deus, misericórdia de Deus, por ações, por boas obras, por dinheiro. O justo viverá pela fé. Isso que Paulo queria ir a Roma. Eu tenho uma dívida. Preciso que essa dívida seja paga, passando o Evangelho para as outras pessoas. Eu tenho uma dívida porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu tenho uma dívida porque o justo é justificado não porque ele é bonzinho, não porque ele faz o bem, não porque ele vem à igreja, não porque ele dá o dízimo, não porque ele é membro de uma igreja batista, não porque ele é uma pessoa boa, não porque ele é um pai bom, não porque ele é um cidadão de respeito. Ele é justificado pela obra de Jesus Cristo, que morreu por ele pelos seus pecados. Por isso eu quero ir a Roma. Eu não estou em Roma, estou aqui em Teresópolis. Mas quero dizer para você: se você não entregar sua vida a Jesus, não experimentar o Evangelho, você nunca será salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso. E nessa noite, nós chegamos aqui não só para pregar isso para vocês, mas chegamos aqui também para celebrar a nossa salvação. Se você já é de Jesus, se você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, nós chegamos aqui hoje para participarmos da mesa do Senhor. E participando da mesa do Senhor, nós, na prática, pregamos o Evangelho, a salvação. O Evangelho não é uma graça, que nós estamos tentando conseguir. O Evangelho é uma graça que nós já alcançamos pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nós vamos agora Seja bem-vindo,
pão. Nós não vamos tomar agora, mas eu senti muita dificuldade em abrir o cálice, tá? Então você vai com um jeitinho aí tentar abrir. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você, hoje é um momento de comunhão. E hoje nós temos a alegria de ter participando desse momento de comunhão, de gratidão, esse momento de celebração. Aqueles irmãos queridos que foram batizados no dia 5, né? Estamos aqui com eles e eles estão participando pela primeira vez conosco desse momento em que a igreja celebra a sua salvação. Então, irmãos, vê se você consegue ainda. Você conseguiu? Conseguiu? Ajudou a pessoa que está ao seu lado? Ajudou? Ajudou? Quem não conseguiu, levante a mão. Tem alguém aqui que não conseguiu, levante a mão. Todo mundo conseguiu. Agora eu queria convidar você a repetir a orientação que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto e a nós em Romanos 11, no versículo 23. Eu leio 1 Coríntios 11, versículo 23, leio assim. Vou ler em frases, depois de eu parar numa frase, você a repete, eu continuo, você a repete, depois comemos o pão, depois vamos tomar o vinho. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Pegue o seu pão e coma. Senhor,
quero convidá-lo a participar conosco da mesa do Senhor. Meus irmãos, hoje falamos sobre o Evangelho e salvação. Coração da Reforma, lá em 1517, Deus levantou homens para lembrar que a igreja que a salvação não se compra, a salvação não se conquista, a salvação não se merece, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus recebida somente pela fé em Jesus Cristo. E a ceia nos lembra exatamente isso. Não é um sacrifício repetido, nós não vamos fazer sacrifícios aqui, mas um memorial do sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós entendemos, nós batistas, que a ceia do Senhor é uma ordenança, não um sacramento. Para nós ela não comunica a graça, mas celebra a graça que nós já recebemos, a graça da salvação. E ao partirmos o pão e tomarmos o cálice, nós anunciamos que o Evangelho nos transformou. O Evangelho nos fez novas criaturas. Os Evangelhos mudou por completo a nossa maneira de viver. Nós anunciamos isso. Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, Cristo vive, voltará. E esta mesa é o lugar da lembrança, é um lugar de gratidão e é também um lugar de comunhão. É exatamente isso, irmãos. Lembramos o que Cristo fez, agradecemos o que Ele nos deu e renovamos nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão com os outros irmãos. A ceia do Senhor é um lugar perfeito para celebrarmos a graça de Deus, para celebrarmos a fé. Deus nos oferece salvação, um presente. E pela fé nós recebemos esse presente no nosso coração e descansamos alegres com tamanha salvação. E aí depois Deus nos convida a termos vida bonita, porque somos gratos a Deus, vida bonita, para que todos saibam quem foi o autor dela. Quem foi? Jesus. Vocês não estão com convicção. Vou perguntar, quem foi? Jesus. Amém, né, irmãos? Se fosse pentecostal, eu diria aleluia. Amém. Glória a Deus. E é por isso que nós vamos nos preparar para participarmos da ceia, cantando esse hino maravilhoso, Alvo mais Benéfico. A ceia pegou também o cálice, dizendo. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem. Façam isto todas as vezes que o beberem. Em memória de mim. Em memória de mim. Bebamos. Vou convidar a irmã Ana Rosa, que veio aqui, é presidente do nosso corpo, salvos por participarmos da ceia. Participamos da ceia porque fomos salvos por Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Um momento solene, Senhor, da nossa fé, onde nós podemos lembrar, Senhor, do sacrifício feito por Teu Filho na cruz em nosso lugar. Para nós é tão fácil, para nós esse cálice é tão doce, mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, o que ocorreu de verdade, o que essa ceia, o que essa última ceia com os discípulos representou, o quanto estava, Senhor, o coração de Jesus naquele momento, esperando o sofrimento, sendo traído, posteriormente sendo abandonado pelos seus amigos, sofrendo tanto, Senhor, em nosso lugar, como o hino que nós cantamos, logo eu, o pobre pecador.
tenhamos essa noção, Senhor, do quanto custou isso para Jesus. E principalmente, Senhor, que queiramos realmente repartir essa mensagem com outros. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela graça que chegou a cada um de nós, que atingiu a nossa vida, o nosso coração e a nossa família. E que nessa noite, Senhor, outras pessoas possam querer participar, querer entender e principalmente receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado e agradecido seja o teu nome, nós te agradecemos. Amém. Amém. Mas há uma oração feita pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, em que foi chamada depois de bênção apostólica. Se você quiser orar, convido você a se juntar a uma outra pessoa e você vai orar falando essa bênção para essa pessoa. Eu falo, você repete para a pessoa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai. E a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo. Sejam com você. Seja com você. Hoje para todos sempre. Hoje para todos sempre. E o povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar o nosso culto sentados e nós. Amém.